Agora eu vou ler o Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito. Vou mandar vos ver. Bora lá. A essência da interpretação. Interpretação autêntica e não autêntica. Quando o direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita fixar o sentido das normas que vai aplicar. Tem de interpretar estas normas. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo de aplicação do direito no progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Na hipótese em que geralmente se pensa quando se fala de interpretação, na hipótese da interpretação da lei, deve responder-se à questão de saber qual o conteúdo que se há a dar à norma individual de uma sentença judicial ou de uma resolução administrativa, norma essa a deduzir da norma geral da lei na sua aplicação. Há um caso concreto, mas há também uma interpretação da Constituição, na medida em que, de igual modo, se trate de aplicar esta no processo legislativo ao editar decretos ou outros atos constitucionalmente imediatos. A um escalão inferior, e uma interpretação dos tratados internacionais ou das normas do direito internacional geral consuetudinário, quando estas e aqueles têm de ser aplicados, num caso concreto, por um governo ou por um tribunal do órgão administrativo, internacional ou nacional, e há igualmente uma interpretação de normas individuais. Deixa eu trazer um pouco mais para perto. Individuais. De sentenças judiciais de ordens administrativas, de negócios jurídicos, etc. Em suma, de todas as normas jurídicas, na medida em que hajam também de ser aplicadas. Mas também os indivíduos que têm, não de aplicar, mas de observar o direito, observando ou praticando a conduta que evita a sanção, precisam de compreender e, portanto, de determinar o sentido das normas jurídicas que por eles hão de ser observadas. E, finalmente, também a ciência jurídica, quando descreve um direito positivo, tem de interpretar suas normas. Dessa forma, existem duas espécies de interpretação que devem ser distinguidas claramente uma da outra: a interpretação do direito pelo órgão que o aplica e a interpretação do direito que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada, especialmente pela ciência jurídica. Aqui começaremos por tomar em consideração apenas a interpretação realizada pelo órgão aplicador do direito. Letra A. Relativa à indeterminação do ato de aplicação do direito. Deixa eu ver em quantos minutos está. Tá, sem problema. A relação entre um escalão superior e um escalão inferior da ordem jurídica com relação entre Constituição e lei, ou lei e sentença judicial, é uma relação de determinação ou vinculação. A norma do escalão superior regula, como já se mostrou, o ato através do qual é produzida a norma do escalão inferior, ou até da execução quando já deste apenas se trata. Ela determina não só o processo em que a norma inferior ou o ato de execução são postos, mas também, eventualmente, o conteúdo da norma a estabelecer ou do ato de execução a realizar. Esta determinação nunca é, porém, completa. A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções, sob todos os aspectos, o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ou maior ou menor, de livre apreciação. Né? Já me perdi de novo. Essas letras são muito pequenas. Que coisa. Dá muita raiva, né? Deixa eu ver. Agora eu me perdi totalmente, cara. Tá. Livre apreciação. De tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Mesmo uma ordem
pormenorizada possível tem de deixar aquele que a cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer. Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súdito C, o órgão B tem de decidir, segundo o seu próprio critério, quando, onde e como realizará a ordem de prisão. Decisões essas que dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não previa, e em grande parte nem sequer podia prever. Indeterminação intencional do ato de aplicação de direito. Eu vou deixar para a segunda parte, né? Ou pode ser essa. Tá, bora, né? Daí resulta que todo ato jurídico que o direito é aplicado, quer seja um ato de criação jurídica, quer seja um ato de pura execução, é em parte determinado pelo direito e em parte indeterminado. A indeterminação pode respeitar o fato pressuposto condicionante como a consequência condicionada. A indeterminação pode ser mesmo intencional, quer dizer, estar na intenção do órgão que estabeleceu a norma a aplicar. Assim, o estabelecimento ou fixação de uma norma simplesmente geral opera-se sempre em correspondência com a natureza desta norma geral. Sob o pressuposto de que a norma individual que resulta de sua aplicação continua o processo de determinação que constitui, afinal, o sentido da seriação escalonada ou gradual das normas jurídicas, uma lei de sanidade determina que, ao manifestar-se uma epidemia, os habitantes de uma cidade, além de, sob cominação de uma pena, tomar certas... Cara, o que está acontecendo? Sanidade determina que, ao manifestar-se uma epidemia, os habitantes de uma cidade têm de, sob cominação de uma pena, tomar certas disposições para evitar um alastramento da doença. A autoridade administrativa é autorizada a determinar estas disposições por diferentes maneiras, conforme as diferentes doenças. A lei penal prevê, para a hipótese de um determinado delito, uma pena pecuniária, multa ou uma pena de prisão, e deixa ao juiz a faculdade de, no caso concreto, se decidir por uma ou pela outra e determinar a medida das mesmas, podendo, para esta determinação, ser fixado pela própria lei um limite máximo e um limite mínimo.